Nós vamos meditar na palavra de Deus e orar por nós, para que Deus fale ao nosso coração. Então vamos fazer isso. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós cantamos que o Senhor é o nosso fundamento. Não é fácil para o nosso coração confiar em Ti, Deus. Nosso coração, ele quer coisas visíveis e palpáveis para se apegar. Mas essas coisas não têm eternidade, essas coisas não são Deus. E não podem proporcionar a paz que vem do Evangelho, Senhor Deus, como o Senhor pode nos dar. Portanto, Deus, que nesta manhã o nosso coração se desapegue. Que nesta manhã o nosso coração se converta ao Senhor. Que nesta manhã o nosso coração volte-se para Ti. Nosso coração, Senhor Deus, Te ouça. Nosso coração deixe a insensatez. E siga, Senhor Deus, a sanidade, a sabedoria do Evangelho, Senhor. Deus, por favor, alcança-nos. Vem a nós. Onde estamos? Onde nós estamos? Somos Tuas ovelhas. E o Senhor sabe nos buscar. Vem nos buscar. Com a Tua palavra, com a Tua voz. Alimenta o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Lamentações, depois do texto de profeta Jeremias, capítulo 4. A gente vai fazer uma inversão na leitura, então deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Antes da gente ler, vou pedir para você deixar a Bíblia aberta aí. Esse mês todo você sempre deixa a Bíblia aberta. Não lê e fecha, não, porque a gente vai fazer as coisas paulatinamente. A gente vai começar pelo meio, depois vai para o começo e depois para o fim do texto. Tá? Mas antes da gente fazer isso, preste bastante atenção aqui. Você já passou por situações de dificuldade em que você foi desafiado, talvez você esteja assim hoje, a ter que exercer fé quando uma situação não está plenamente resolvida? É muito difícil. Porque é tão bom quando a gente exerce a nossa fé no Evangelho, em Jesus, no Senhor, quando a situação está plenamente... A gente já vê o fim. É bom quando a gente está no começo já vê o fim, ou quando está no meio já contempla a resolução. Mas imagine uma situação em que Deus permitiu você passar, em que você não vê a resolução diante dos seus olhos. E nesse momento, para você continuar vivendo, você não vê nada que te dê esperança. Você não vê nada que possa servir, porque não é nada que veio do céu. Podem ser coisas que vão te dar um prazer momentâneo, mas você não vê segurança celestial e eterna naquilo para que você possa olhar para aquilo e dizer: eu vou conseguir chegar até o fim com isso. E é nesse momento que a gente diz: Deus, eu não sei como continuar, eu já saí, não posso voltar, mas também não vejo a resolução diante dos meus olhos e não sei como sair daqui. Se o Senhor não vier me buscar, eu não sei como sair daqui. Pois essa palavra de hoje é para você, para mim, para nós que nos encontramos no meio. Já saiu, mas não chegou, não pode voltar, mas não vê onde vai dar, e não há nada no meio do caminho em que você olhe e diga: puxa, isso aqui tem um sabor de eternidade. Isso aqui tem um poder divino que me garanta, que me dê condições de chegar até o fim. Que bom! E aí é nesse momento que você diz: Deus, eu não consigo exercitar minha fé no Senhor, minha fé está pequena, fraca, vacilante. Você pode colocar outras palavras que você queira aí, para que você chegue a ver como é que Deus vai dar resolução final para isso. As palavras do poeta, profeta, salmista aqui, elas estão expressando isso para Deus sem reserva nenhuma. Estou no meio. No meio e junto com uma galera que está no meio, porque ele também não está... O problema é coletivo.
Deus colocou o povo dele numa situação e ele falou, nós estamos no meio. Há momentos em que ele fala eu, e há momentos que ele coloca um nós ali para dizer, olha, então. E aí, no meio disso tudo, a gente tem que olhar para dentro e exercer fé para chegar a ver como o Senhor dará a resolução para isso. Talvez nem seja o que a gente espera. E às vezes a resolução final pode ser algo que Deus venha a fazer e a gente nem sabe. Por isso, irmãos, eu quero objetivamente, a palavra de Deus chama o seu coração e o meu nesta manhã para que a gente venha exercer a nossa fé no meio. Deus tem batido nisso, né? Desde o tempo de Abacuque e Deus vem falando como é que tem sido a trajetória, como é que tem sido a trajetória, que Deus nos dará a vitória, a gente sabe, mas Ele está preocupado com a trajetória, com o caminho, como você está vivendo até que Ele manifeste o que Ele quer manifestar. Então hoje a gente precisa ouvir de Deus na palavra que a nossa fé em Jesus, ela precisa ser exercida para que a gente possa olhar a dificuldade que você está vendo no meio pela fé. Talvez você esteja aqui dizendo, mas eu vejo o sofrimento, e todos nós vemos, mas a pergunta é, a tua fé te dá uma visão diferente do sofrimento? A tua fé faz você olhar para o sofrimento por uma perspectiva diferente, se você vê diferente pela lente da fé, fé bíblica, fé cristocêntrica, fé no Evangelho de Jesus, tendo Jesus como revelação máxima de Deus, com certeza você vai se colocar no meio, naquele sofrimento diferente. Então eu gostaria de perguntar, de partida para mim, para você, se no meio, no sofrimento que Deus colocou você para você ver, para eu ver, para nós, Deus nos colocou em situações que você pode nomear aperto, a gente viu ele falando de cerco, Deus me cercou, luta, prova, tribulação, sei lá, cilada, que não sei, o nome que você quiser colocar aí, numa situação que você diz, eu não sei como sair dessa, a pergunta é, você consegue hoje olhar esse sofrimento a partir da lente de uma fé bíblica? Não consigo, pastor. Não consigo, Deus. Não conseguimos, talvez, Senhor. E tudo bem, mas Deus vai ensinar. Talvez você diga, eu não quero aprender, eu quero que Deus tire o sofrimento. Ele, por um sopro dele, ele tira o sofrimento, mas ele vai fazer isso se ele quiser. Agora você é dele e eu também sou. E ele sabe ensinar o que nós precisamos aprender. E tenho certeza que ele quer, se ele foi sábio de colocar você para ver o que você está vendo e passando e sentindo, ele é sábio o suficiente para fazer você olhar esse sofrimento que você está sentindo, passando e vivendo pela ótica do Evangelho, pela fé cristã. E aí você dizer, eu não sei se você é assim, eu falo, eu não vou aprender, às vezes eu negocio com ele, rasgando a alma, né, na carne, na humanidade. Eu falo, não quero aprender porque depois o senhor vai me deixar nesse sofrimento a vida inteira. Porque eu aprendi a lição, fui santificado no processo e o Senhor não vai me tirar mais dele. Irmãos, não importa. Deus sabe, o sofrimento tem começo e há um momento em que ele diz, chega. Quando ele vai fazer isso, a gente não sabe. Mas hoje Deus quer ensinar você a olhar esse sofrimento pela fé. Porque a fé vai te fazer a ver coisas que a nossa carne, o nosso olho carnal não permite que a gente veja. Mas a gente também precisa ver, a partir do momento que a gente olha o sofrimento pela lente da fé, a gente consegue ver o resultado, que é a esperança. Talvez você diga, eu quero pular esse obstáculo. É possível, pastor? Eu já, do sofrimento, pular para ver a esperança. Eu sei que todos nós queremos isso e a gente está chamando, o tema deste ano é ouse ter esperança. E aí talvez vocês perguntem para nós, o conselho pastoral, vocês colocam lá ouse ter esperança, mas vem aqui, como é que faz isso? Pois é, há um processo e faz parte dele a nossa fé ser trabalhada por Deus. Deus quer trabalhar a sua fé. Para que a gente, ela precisa ser edificada, ela precisa ser amadurecida. Para que a gente possa olhar o sofrimento pela lente do Evangelho e a gente vê a esperança brotar
dessa visão, dessa percepção. Tudo isso, irmãos, a gente vai ver, ou só isso, a gente vai ver nesse texto de hoje. A gente precisa ver as coisas pela ótica da fé em Deus, para que a gente possa ousar ter esperança. Então, vamos ver, em primeiro lugar, no meio do texto do capítulo 4 de Lamentações, qual é a causa desse sofrimento. Se você não olhar a causa desse sofrimento, ou como Deus permitiu que o povo chegasse nessa situação, pela fé, o diabo pode se aproveitar disso e colocar em você um fardo de peso, de culpa. Você pode olhar numa situação utilitária. Deus, se eu sou fiel, por que eu estou passando por tudo isso? O crente não devia passar por essas coisas, não. Nessas horas, teologias podem dominar o nosso coração e pregar para a gente mais do que a palavra. Então a gente precisa dizer, espera aí. Eu estou passando por isso, Deus é sábio, na sua soberania, sabedoria e soberania, Ele me colocou nessa situação e eu preciso olhar essa situação pela lente do Evangelho. Vamos ao texto, no versículo 11 até o versículo 16 do capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus alicerces. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. E o povo grita, afastem-se, imundos, afastem-se, afastem-se, não toquem em nada. Quando fugiram e andaram errantes, dizia-se entre as nações, aqui eles não podem entrar. A ira do Senhor os espalhou, ele já não dá atenção a eles. Não respeitam os sacerdotes e nem se compadeceram dos anciãos. É forte demais essa palavra aqui. Deus está escancarando porque o povo está passando por aquele sofrimento. E eles precisam ver isso sem culpa, sem remorso, mas por uma lente do Evangelho que é esperança e que chama a gente para o arrependimento. O povo foi negligente. Vamos pensar, olha aqui para mim por gentileza e vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa que o texto fala aqui que o povo fez, a causa desse sofrimento, é porque o povo, olha, isso é alerta para nós, abandonar a palavra. Abandono da palavra. Gente, isso é muito sério. Abandono da palavra por parte dos profetas. Consequentemente, o povo de Deus estava com fome da palavra. A palavra estava com eles, mas ela não penetrava o coração, não caía ao coração. Os profetas aqui não falavam mais por Deus. Não falavam por Deus. O livro de Jeremias, capítulo 23, nomeia isso. Ele faz uma descrição no capítulo inteiro, uns 40 versículos, dizendo, olha, os profetas abandonaram a palavra e isso trouxe, não é castigo, isso trouxe consequências. Se você abandona a palavra, você segue outra lei, que pode ser sua, pode ser do mundo, pode ser da cultura, uma cultura sem Deus, pode ser qualquer outra coisa, mas andando no vento você não vai. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar pela fé aqui, irmãos, e honestamente, é que há momentos na vida de um crente que o maligno tenta a gente, para a gente andar na vida cristã, abandonando a palavra. Como é que a gente abandona a palavra, gente? A gente não levanta no dia de decidir Deus não te obedecer hoje. Hoje vai ser o dia da rebeldia. Não, a gente não... Acho que a gente pode acontecer, mas não é o que a gente faz. A gente vai sendo seduzido.
A gente vai flexibilizando coisas que não são flexíveis. A gente vai cedendo em coisas que não é para ceder. A gente vai esquecendo verdades eternas que estão reveladas para nós e que a palavra de Deus diz que elas devem estar diante dos nossos olhos, e a gente vai tirando de diante dos nossos olhos e assumindo outras coisas que vão tendo brilho e vão atraindo o nosso coração. E hoje Deus está chamando a gente para a gente fazer essa avaliação. Não abandonar aquilo que deve, coisas que Deus nos deu, com as quais a gente deve estar apegado. Apegado. Eu lembro de quando Moisés morreu, lembra quando ele estava para morrer e Deus foi dando instrução para Josué, de tantas coisas que Deus foi falando para Josué. A tese é, olha, você seja forte e corajoso, mas é o seguinte: força e coragem que você vai encontrar para viver estão onde? Não se aparte da revelação que eu dei. Não desvie os olhos da revelação que eu dei. E me causa espanto que na nossa geração a gente está embebecido da palavra de Deus, porque não nos faltam acessos à palavra. Mas como nosso coração, e eu me coloco nessa, é duro para se render à palavra. Aos absolutos da palavra, nas coisas mais simples. E isso, irmãos, não é aqui uma perspectiva farisaica, religiosa, hipócrita, moralista. Quero que os outros vejam que eu sou obediente. A obediência é consequência da palavra em fervor no coração. A obediência, a entrega, a manifestação em vida é resultado de um culto contínuo que arde dentro de nós. O povo tinha a palavra explícita diante deles, mas eles a abandonaram. E nós temos a palavra conosco. E Deus quis, olha, vocês estão sofrendo, não estou castigando, vocês estão vendo a vida, como é a vida de alguém que abandonou a palavra. O que pode ser, por uma lente, festa, pela ótica do evangelho é o quê? Ruínas. Jesus Cristo disse em João 15, João registrou no seu evangelho, no capítulo 15, que nós temos a enumeração ali: sem mim nada podeis fazer. Jesus é a revelação máxima de Deus nas Escrituras, e é triste demais quando ele não é partícipe da nossa vida. Nós que entregamos, chega a ser incoerente, a gente entregou a vida para ele, mas ele está do lado de fora. Ele disse isso para a igreja de Laodiceia. Olha, gente, que culto legal. O pastor Jesus está do lado de fora, viu? Será que tem alguém que está me ouvindo bater? Posso entrar, trazer a ceia? Ceia é a presença dele. Vocês estão dizendo, eu não preciso de coisa alguma. Olha que petulância chega ao coração de alguém que abandonou a palavra. Eu estou rico e não preciso de coisa alguma. Jesus precisa vir, dar um chacoalhão e dizer: você é miserável, pobre, cego, você está nu. Você precisa se revestir de mim. O povo fez isso, Laodiceia fez isso. Eu já fiz isso. Talvez você tenha feito isso. O que a gente faz, pastor? Deus não está aqui para culpar. A culpa não vem dele. Deus está aqui para segurar na nossa mão. E o que ele disse para a igreja de Laodiceia? Eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Que pastor maravilhoso, irmãos. Batendo a porta do nosso coração porque quer entrar. A gente tem que pedir hoje para Deus: Deus, eu não quero, olha o seu sofrimento, mas peça ao Senhor, eu não quero nunca abandonar a palavra, segura nas minhas mãos. Mas o povo também cometeu outro erro. Eles derramaram sangue inocente. Deus nomeou o problema dos sacerdotes aqui. Eles se aproveitaram do sagrado e usaram a adoração com outros objetivos. Olha, a gente tem o culto, está tudo bem, somos do Senhor,
Vamos na presença dele, nação santa, povo escolhido, estamos na terra prometida, nos libertou do Egito, é uma bênção estar aqui. Temos um calendário que ele nos deu, uma lei que veio do céu, as nações olham a glória de Deus revelada nessa nação. Tiveram um rei poderoso, Davi, a glória de Deus manifesta na inauguração do templo, a presença de Deus irradiando de Jerusalém, sendo luz para as outras nações, mas Deus disse, olha, é o seguinte, isso caiu em lugar comum, vocês perderam reverência, vocês perderam o senso que dava vida a tudo isso, é Deus. O culto virou fraude, a adoração é vazia, é um fim em si mesmo. É o animal, pelo animal, eles estão num sistema sacrificial. É o animal, pelo animal, o derramamento do sangue, pelo derramamento do sangue. É a ornamentação sacerdotal, pela ornamentação sacerdotal. E nunca as partes do templo, o acesso à presença, um véu que separava, os rituais de purificação para ter acesso à presença, tudo isso, o que dá vida a tudo isso? Deus. Deus. O que estava acontecendo? Tudo estava funcionando bem, mas ele que dá vida e sentido a tudo isso, foi-se. Eles se apropriaram do sagrado, entende isso? Se apropriaram das coisas e, dá licença, Deus. O senhor não faz mais parte. Deus, o nome disso, gente, é quando a gente perde reverência. O nome disso é quando Deus cai em lugar comum. Eu não estou dizendo que Deus não seja nosso amigo, não é aquele Deus distante, inacessível. Não, Deus é um Deus presente, está com a gente aqui, conhece a gente, mas Deus é, sei lá, pode ser a nossa tradição. E não estou dizendo que não é. Mas, ou outras coisas. A vida religiosa, ela está num lugar, ou ele vira um checklist e as coisas mais urgentes, e aí, pá, não sobrou lugar para ele. Deus está dizendo, olha, esse sacrifício, essa adoração, ela está suja. E eu não estou castigando. Vocês me colocaram para fora. Ele está sendo honesto, santo. Profeta, abandonou a palavra. Sacerdote, se apropriou do sagrado e deu um tchau para lá, sai para lá Deus. E a liderança, o reinado da nação nesse momento, não havia aqui um reinado com coração consagrado, nem com piedade, mas era um reinado covarde e apóstata. Rei, sacerdote, profeta. É um diagnóstico que precisa ser visto pela fé. Por mais duro que seja e direto, todas as vezes que Deus dá um diagnóstico sobre nós, qual é o crente, o que é que ele fala? Em última instância, Deus, muito obrigado. Porque se o Senhor não me mostrasse, eu estava indo para a ruína. Ainda bem que lá no... Aí, por mais que você diga, eu estava num abismo, Deus foi lá e me pegou. Deus foi lá e me pegou. Irmãos, a gente precisa, à luz desse primeiro ponto, olhar a causa desse sofrimento pela fé e ver a negligência. Abandono da palavra, derramamento de sangue inocente, abandono da adoração, liderança da nação sem coração consagrado, sem desejo por Deus. Isso conduz ao quê? Olha o que eu disse no início, eu quero que você fique aqui. Em momentos em que, quando nós estamos no meio e o sofrimento nos cerca, às vezes a gente é tentado a buscar soluções humanas para problemas que são da ordem, da competência de Deus resolver. Buscar soluções humanas para problemas espirituais. É um tiro no pé, não vai dar certo. Não vai dar certo. O povo, o que eles fizeram? Deus está dizendo, nesse momento de abandono da palavra, corrupção na adoração e liderança fraca, com o coração não consagrado, o que vocês foram fazer? Aliança com as outras nações e cultuar os seus deuses. Tenha dó. E não é o que a gente faz? O que é olhar as outras nações e adorar os seus deuses? Buscar soluções humanas
para problemas espirituais que são da ordem, da competência de Deus. Eles fizeram isso. Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia na minha infância, e aí uma coisa que hoje a gente olha, oh, que coisa simples, mas naquela época fez tanto sentido que eu não sei para quem eu disse, foi para meu pai, para minha mãe ou para o professor de escola bíblica dominical. Se for professor de escola bíblica dominical, ele deve ter dito assim: Deus, obrigado, porque está dando certo o trabalho. Porque quando eu li o Antigo Testamento, fui vendo a história do povo de Deus, eu falei, engraçado, né? Eles fizeram tudo isso, eu estou aprendendo tudo isso, e aí eu disse para, não sei se foi para meu pai, para minha mãe, ou para a professora, eu disse, e os crentes fazem igualzinho, a gente conhece e faz a mesma coisa. Aí acho que alguém, não lembro quem era, disse, é isso mesmo, por isso que Deus está te dando a oportunidade de conhecer irmãos, graças a Deus que a palavra está preservada. Para a gente olhar não com medo, mas para a gente olhar e dizer, Deus não me entregue a mim mesmo. Porque no momento em que você está perdido no meio, o que a gente vai procurar como solução e resposta rápida e caminho de falsa paz é o quê? Eu vou procurar soluções rápidas. Eu quero resolver isso. Preciso ser prático. Preciso ser prático agora. Eu vou ficar aqui confessando a palavra, esperando em Deus, o céu, lá na eternidade, nós vamos cultuar na presença de Deus, isso aqui Deus vai usar para me santificar. Amém, glória a Deus, mas o mundo está aí, né? Essa seria uma resposta de um cidadão crente na cidade de São Paulo, em que tudo urge diante de nós, mas que nos levam para o abandono da palavra, corrupção na adoração e a nossa vida não mais ser governada pelo Senhor, a gente ser governado por nós mesmos e um coração não consagrado a Deus. É triste demais. E Deus falou, eu vou trazer esperança no caminho, mas vocês precisam desse diagnóstico. E eu também preciso desse diagnóstico hoje. E você, nós todos, povo de Deus, precisamos desse diagnóstico. O que aconteceu? Faltou confiança em Deus. Vamos lá no versículo 17 até o 20. Eu disse para não fechar a Bíblia. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando socorro que nunca chega. Nunca chega das nossas torres. Temos olhado para um povo que não nos pode livrar. Foram buscar confiança nas torres. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Nosso fim se aproximava. Os nossos dias estavam contados, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias nos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra, viveremos entre as nações. O que ele está dizendo? Buscamos soluções humanas para problemas espirituais, buscamos coisas que Deus pode fazer em coisas que não são Deus, e o resultado qual foi? Eles nos atacaram. Eles nos deixaram na mão. O ungido, que era o nosso alento, foi preso na armadilha deles. Não que Deus pudesse ser pego pelo inimigo. É isso. Faltou confiança em Deus. E é nesses momentos o primeiro ponto que Deus quer que a gente veja, irmãos. Ou a gente aceita o desafio de no sofrimento dizer, Deus, eu quero fazer valer a palavra. E a gente anda por aquilo que a palavra diz. Ou a gente vai ter essa experiência de ter um caminho à parte do Senhor. E no fim dizer... E os nossos olhos ainda desfalecem esperando socorro que nunca chega. É triste demais. As nossas torres, nós temos olhado para um povo que não pode nos livrar. É o caminho da desesperança, irmãos. São crentes que conhecem o Senhor, que tinham na memória deles o Monte Sinai, a libertação do Egito, o Monte Horebe, sabiam da história da sarça ardendo. Viram o Mar Vermelho se abrir, o Rio Jordão se abrir, tomaram posse da terra, pisaram e Deus deu aquele lugar. Eles viram várias conquistas na posse da terra de Canaã. Viram Deus levantar no meio deles homens falíveis, um homem segundo o coração de Deus. Viram Deus manifestar sua presença, o coração arder com a palavra. E agora
Eles olharam toda essa revelação de Deus, que para eles era muita coisa, mas para nós que temos Jesus e já vemos o Novo Testamento, olhamos e dizemos assim, isso é uma sombra do que era pleno, nós ainda temos muito mais privilégios, e eles olharam tudo isso, abandonaram a palavra, eles ficaram com os ritos da adoração à parte de Deus, eles tocaram a vida conhecendo Deus, mas eles sendo seus líderes, e não a palavra governando o coração. E aí o diagnóstico que Deus dá é, os nossos olhos desfalecem, porque a gente está esperando um socorro que não chega, e a gente está esperando em coisas que não podem nos livrar. Você não precisa dizer isso, eu não preciso passar por isso, e se nós passamos, e se você está aqui hoje assim, e talvez você diga, a mão divina, eu estou num buraco tão profundo que Deus não me alcança aqui. Pois eu digo a você, em nome de Jesus, que a mão do Senhor te pega onde você estiver. A mão, não há abismo profundo que a graça de Deus não alcance você e não te tire de lá e não te traga para perto dele. Ele alcança. Mas ele não vai fazer isso sem que eu e você olhemos o lugar em que nós colocamos o Senhor e a revelação que ele nos deu. Mas tem o resultado disso. Irmãos, eu poderia pular isso aqui, porque já foi, a desgraça já está feia demais, né? Mas ele começa, os 10 primeiros versículos, ele já falou a causa porque abandonou, tal. Qual foi o resultado? O resultado, eu vou fazer uma tese aqui, presta atenção. Perda do esplendor. Perda do vigor espiritual. Perda de Deus. É duro demais, irmãos, quando a gente tem Deus e Deus, mas a gente percebe, Deus, o Senhor não está mais aqui. As muitas vezes que eu pisei na bola e falei, Deus, o Senhor está longe, porque eu me afastei de Ti, é uma sensação de o prazer do pecado passou, e aí o salário dele, qual é? A morte. A morte é aquela ausência de Deus. Mas graças ao Senhor que o Evangelho é chamado para arrependimento, e Deus fala, vamos recomeçar. E Ele vem a nós. E nos alcança onde a gente está. E a gente diz, mas eu não sou merecedor. E ele olha para o filho dele e diz, ele é fiel. E ele está aí. Ele está em você, em mim, em nós. E ele fala, vamos recomeçar a obra do meu filho na tua vida. Essa é a esperança. Mas é duro, irmãos, quando a gente perde o esplendor da glória de Deus. Vira e mexe nessa história de Israel, o momento em que tem uma palavra técnica no hebraico que não convém aqui, mas é a glória de Deus se foi. Glória de Deus na Bíblia é o ser de Deus. A glória de Deus, por que o povo não conseguia suportar a inauguração do templo? Porque a glória de Deus estava revelada. A nossa carne falível, pecaminosa, o nosso corpo que tem a presença do pecado e da morte, não suporta ver Deus. Por isso que a gente não pode... Eu sei que a gente quer ver Deus, a gente até canta, a gente vê Deus revelado. Mas Deus mesmo, se ele aparecer, a gente vai cair como morto. Foi o João lá no Apocalipse, lembra? Quando eu vi, caí como morto. Não consegui olhar, porque a nossa carne vai desfalecer. Lá na glória, com um corpo de glória, ele vai falar, agora eu te vejo face a face. Mas aqui, a gente anda sem ver. A gente anda sem ver, com fé na revelação que ele fez e vê Deus revelado nas Escrituras. Mas é muito triste, irmãos, quando naquilo que a gente tem de pleno, a gente diz, foi-se a glória de Deus na minha vida, o ser de Deus não está mais aqui. Se você está nessa hoje, eu quero orar para que Deus mostre isso para você e para mim, porque a gente precisa sentir saudade dele. Saudade dele. Dizer, não quero rodar sem o Senhor. Não quero. Rodar sem Deus, andar sem Ele, é ver que Ele não é mais refletido na nossa vida. E aí,
O autor do texto faz uma poesia, ele fala isso de uma maneira bonita, mas a realidade é dura. Ele diz, versículo 1 e 2, como o ouro refinado perdeu o seu brilho. Meu, essa é uma coisa forte. O ouro perdeu o brilho. O que é? O ouro sujo. Como estão espalhadas as pedras no santuário pelas esquinas de todas as ruas. Pedra é pó, é ruína. A beleza é a arquitetura. A beleza é a pedra trabalhada para formar aquela obra de arte. Agora, a pedra espalhada, quebrada. Cadê a beleza da arquitetura? Não tem. Não tem. Versículo 2, os nossos nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Versículo 4, a língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca, as crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Versículo 5, os que se alimentavam de comidas finas desfalecem pelas ruas. Os que criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento sem intervenção humana. Seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira, mas agora o aspecto deles é mais escuro que a fuligem, não mais reconhecido nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. O cenário é poeira, virou poeira. É miséria e cerco. Não é que miséria seja consequência de pecado, não é isso aqui. O problema é, a tese aqui é, o que dá vida ao ouro é a beleza de Deus. Deus não faz mais parte. O ouro está sujo. A vida virou poeira. Mas, irmãos, há esperança. E aí a gente vai para o fim. Antes da gente ler. A experiência amarga desse sofrimento, por ter abandonado Deus, foi necessária para que eles pudessem aprender que Deus é o único caminho apropriado para a confiança. E aí a chamada de Deus para mim e para você. Você está perdido no meio, o sofrimento no meio, está difícil de suportar. Não vá buscar. Não vá buscar para soluções humanas para problemas que só Deus pode resolver. Não faça isso. Fique aos pés do Senhor. Aos teus pés eu vou ficar clamando de dia e de noite, até que o Senhor ouça o meu clamor. Eu vou ficar aos teus pés até que o Senhor responda a minha queixa. Essa confiança, irmãos, não pode ser depositada em homem nenhum, em igreja nenhuma, em pastor nenhum, em líder nenhum. A nossa confiança só pode estar em Jesus Cristo. Eu não sei se um dia a gasolina vai baixar, se o dólar vai baixar. Eu não sei. Cada vez, eu ando de metrô, mas cada vez que eu vou carregar meu bilhete depois do aumento da gasolina, eu sei que segura, mas aí quando fala que vai ter aumento no bilhete único, eu falo, Senhor, como que vai ser o ano que vem? Eu não sei. É difícil, irmãos. São nas pequenas coisas. Quando você olha a sua vida lá no problema da família, você diz, eu não sei. Até quando isso vai durar? Talvez você olha para os relacionamentos, casamento, vida profissional, ministério, sei lá, as coisas do meio, desafios, e você diz, eu não sei. A gente tem vários caminhos humanos, e eu não estou dizendo que eles são necessariamente pecaminosos. Não são. Não são, irmãos, do fundo do meu coração. Estudar uma estratégia de fugir desse problema, estude aí.
O problema é quando a gente confia nisso. Quando a gente pega um caminho de fuga do problema, como se em outro lugar, em outro tempo, em outro espaço, ou pelo menos em outro espaço, a gente estivesse livre de um sofrimento. Irmãos, a gente vai estar nesse lugar lá na eternidade. Então, irmãos, hoje, eu não sei quais são os seus planos para o próximo ano ou a médio prazo. Sair do Brasil? Pode ser. Mas vai porque Deus está te levando. E não porque você está fugindo do problema. Sumir dessa cidade, eu seria o primeiro a dizer para vocês. Mas se o Senhor nos plantou aqui, e Ele quer que a gente fique aqui, Ele vai dar forças para a gente suportar. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele quer que a gente veja a aflição diante dos nossos olhos, a gente vai dizer: a minha vida pertence ao Senhor. Essa confiança, irmãos, só pode estar em Jesus, o Rei dos Reis, o sumo sacerdote e o verdadeiro profeta. Lá no Antigo Testamento, os profetas abandonaram a palavra. Jesus é a palavra. Lá no Antigo Testamento, os reis seguiram seu coração. Mas Jesus fez a vontade do Pai. E nos deu a liberdade de orar: venha o teu reino. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles fizeram da adoração para si mesmo, ou manipularam algo que era imanipulável. E Jesus Cristo é aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz. Como um cordeiro, ele não abriu a boca. Essa confiança tem que estar em Jesus. Jesus é a resposta para você. Jesus é a resposta para você. Jesus é a resposta para a minha vida, para nós, todos que estamos aqui. Jesus é o nosso caminho, a nossa esperança. Para a gente dizer: Deus, o Senhor me fez rei, sacerdote e profeta. Mas a beleza de nós sermos reis, sacerdotes e profetas é que nós não somos reis para seguir o nosso coração. O Rei dos Reis dominou, conquistou o nosso coração para Deus, para a gente poder dizer: eu sou governado por Jesus. Sou governado por Jesus. Talvez você esteja aqui: não, eu quero uma adoração, preciso encontrar um sentido na adoração. O sentido da sua adoração é Jesus Cristo. É nele que a gente encontra sentido para a vida e dizer, olhar para Jesus é dizer: a minha vida tem um sentido hoje, dar glórias a Deus. Isso é adoração verdadeira. E talvez você esteja aqui dizendo: eu preciso, nesse meio, encontrar um caminho de esperança. Ouça a voz da palavra. Jesus é a palavra. Ouça a voz de Deus. Então hoje, apesar da ausência de liderança que o povo teve, Deus disse para eles: vamos terminar com essa mensagem de esperança. Olha como termina. Deus está dizendo: vou ficar assim para sempre? Não. Exulte e se alegre agora. Irmãos, olha que demais. O agora faz sentido. Eles estavam na ruína e Deus está dizendo o que para eles? Exulte e se alegre agora. Como que eu vou me alegrar agora? No meio do sofrimento. Ó filha de Edom, você que habita na terra de Uz, logo chegará a sua hora de beber do cálice, que você ficará embriagada e despida. Edom aqui é inimigo do povo de Deus. E Deus estava dizendo para o seu povo: olha, nessa situação eu estou destruindo inimigos antigos. O sofrimento estava lá, o povo estava no meio, mas Deus estava dizendo: eu destruí Edom. E no meio disso tudo brota uma promessa. Versículo 22. O castigo por causa da sua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais a levará para o exílio. Mas Ele castigará a sua maldade, ó filha de Edom. Porá descoberto os pecados que você cometeu. Deus está dizendo: eu vou derrotar agora os inimigos antigos. E faço uma promessa de que nunca mais vocês estarão em cativeiro. O que é que mudou ali, irmãos, no meio? O povo. Brotou uma promessa e Deus disse: eu vou derrotar os inimigos antigos.
eles passaram a olhar o sofrimento pela fé. É isso que Deus quer de nós nesta manhã. Que a gente não abandone a palavra, a gente não se aproveite do sagrado, a gente não lidere a nossa vida. Que a gente não busque soluções humanas para causas, para coisas, para problemas espirituais. Que a gente nunca mais olhe para a nossa vida e diga, foi-se a glória de Deus. Muito pelo contrário, que nesse momento a gente possa dizer, Senhor, é um sofrimento que me arrepia, mas eu quero ver a liderança de Jesus na minha vida. Eu quero ver Jesus Cristo triunfar sobre os inimigos. E quero ver o Senhor brotar a promessa de vida eterna aqui no meio e me fazer levantar e andar. Vamos orar? Pedir isso a Deus? Se você olha a poeira do que um dia foi glória, a poeira de que daquilo que um dia foi glória, que hoje você possa dizer para Deus que a tua glória se veja aqui novamente. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor. É o Senhor que derrota Edom e é o Senhor que nos tira do cativeiro. Que bom que o Senhor fez isso e falou isso naquele momento para o teu povo. Que iria destruir Edom. Um inimigo, aos olhos humanos, inderrotável. Mas o Senhor disse, e o Senhor fez. E o Senhor trouxe teu povo de volta. Eles abandonaram a palavra, Senhor. Eles mantiveram a adoração vazia, Senhor. Se apropriaram do que era sagrado. E esqueceram-se de Ti. Eles, Senhor Deus, governaram a própria vida e não tiveram um coração consagrado a Ti. E nós fazemos a mesma coisa, Deus. Errantes como ovelhas. Buscamos soluções humanas para problemas espirituais, como se os montes pudessem fazer alguma coisa por nós. Nossa esperança é o Senhor. É o Senhor que derrota Edom. É o Senhor que nos tira do cativeiro. É o Senhor que diz basta. É o Senhor que diz cala-te. É o Senhor que, por um movimento da tua mão, da tua destra, traz a liderança para a nossa vida. Enche o nosso coração de esperança no Evangelho, Senhor. Jesus é o verdadeiro Rei. Aqueles reis pecaram, Senhor. Eles abandonaram o Senhor. Os sacerdotes se corromperam. Os profetas abandonaram a palavra, à exceção de Jeremias. Jesus, o verdadeiro profeta, o verdadeiro Rei, o verdadeiro sacerdote, habita em nós e nos faz reis, sacerdotes e profetas. E é nele que nós temos a esperança. Esperança, Senhor Deus, de que mesmo no meio, o Senhor pode derrotar Edom e nos tirar do cativeiro. Mesmo no meio, Senhor, o Senhor faz brotar a esperança, Senhor. Alcança os corações aqui nesta manhã e nos dá a tua graça. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, livra os nossos pés do tropeço, Senhor. Onde nós andarmos, Senhor Deus, nestes dias, nesta semana, Senhor, que a tua mão nos guarde, nos alcance. Nós não queremos olhar para nós e dizer, foi-se a glória de Deus. Nós também não queremos estudar e maquinar, chegando à exaustão da mente, de não ver soluções plausíveis para os problemas que estão diante de nós. Nós nos comparecemos diante do Senhor e jogamos, rendemos, erguemos as mãos do coração e dizemos, o Senhor nos colocou nesse aperto. O Senhor nos colocou, o Senhor nos cercou e não há o que fazer para sair daqui, a não ser que a tua mão nos tire. Deus, nós não vamos lutar com o Senhor. Nós não vamos resistir. Nós não vamos ficar maquinando, ó Deus, uma maneira, Senhor Deus, de produzir uma saída, Senhor. Nós ousamos dizer para ti, Senhor Deus, é aqui que estamos. Difícil de admitir, horrível de ver, dói a alma, dói no osso, mas é aqui que a tua mão nos trouxe. Senhor, dá-nos fé para olhar
para isso pela lente do Evangelho, vendo pela cruz de Jesus isso que está diante de nós. Tira as escamas dos nossos olhos e aquieta a nossa alma nessa manhã. Livra-nos de produzirmos coisa com as nossas mãos, Senhor Deus, concorrendo com o teu poder soberano. Dá-nos uma alma que se aquieta diante do Senhor, para dizermos: o Senhor pode nos tirar daqui, se Ele não nos tirar, aqui ficaremos. Alcança-nos, Senhor Deus, com teu poder. Alcança-nos que uma paz celeste, como a gente cantou, inunde o nosso ser nesse momento de sofrimento. Deus, nós queremos depositar planos que não estão assinados por Ti aos pés da cruz, para dizer que a nossa solução é o Senhor, a nossa resposta é o Senhor, a nossa esperança é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos nossos corações, o profeta que queima, que a palavra queima dentro de nós, e aquele que nos garante acesso à presença de Deus. Ó Deus, que a Tua glória brilhe em nós, resplandeça sobre nós. Que o vigor da glória de Deus irradie novamente na nossa vida. Amontoa, Senhor Deus, essas pedras espalhadas e traz a arquitetura de um templo maravilhoso, construído pelas Tuas mãos, lá na cruz do Calvário. Essa beleza de arquitetura no sofrimento, o sofrimento de Jesus, que mostra a glória de Deus. É a nossa oração, Senhor Deus. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer isso na nossa vida. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor vem a nós, que o Senhor nos alcança, porque Tu és um Deus de misericórdia e Tu desejas que a gente responda com fé a Tua palavra e recomece conosco onde estamos, e que a Tua glória se veja no templo. Tua glória brilhou novamente no meio do Teu povo, e hoje a gente sabe que nós somos templos vivos e a pedra angular é Jesus. Guarda-nos, ó Deus, nessa semana, onde nós andarmos. Guarda-nos, Senhor. Pastoreia as nossas almas, Deus. Pastoreia o nosso coração, Senhor. Pastoreia as nossas emoções, Senhor. Pastoreia a nossa vida. Nos livra de nós mesmos, Senhor Deus. Dá-nos experiência contigo, Senhor. Atrai teu povo para Ti, Senhor. Desperta a gente para orar em casa, para ler a Bíblia, Senhor Deus, para ter momentos com o Senhor, momentos de delícia na Tua presença, Senhor Deus, momentos de comunhão, ó Deus, de deleite na presença de Deus, Senhor Deus, momentos no Santo dos Santos, Senhor Deus, nas nossas atividades corriqueiras, que o Senhor seja o fundamento, que quando a gente enfrentar, Senhor Deus, a injustiça dos homens, a corrupção de diante dos nossos olhos, a gente olhe a santidade de Jesus e veja nele motivo para continuar no caminho certo, Senhor. Ó Deus, que quando a gente vê, Senhor Deus, diagnósticos e notícias e perspectivas e análises horrorosas, sem esperança nenhuma, e honestas e verdadeiras, Senhor Deus, e técnicas, Senhor Deus, que a gente possa olhar e saber: o Senhor é o mantenedor da nossa vida, foi o Senhor que nos fez nascer, e nós viveremos todos os dias que Tu tens para nós, mantido pelas Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Ajuda-nos a entender que o Senhor nos guarda, ainda que nós não vejamos esse trabalho Teu de nos guardar, Senhor. Ó Deus, preserva-nos, ó Deus. Preserva-nos, Senhor Deus. E sustenta a nossa pequena fé em Jesus. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.